Tá começando mais um podcast aqui do Grupo Cris Manfro. E hoje a gente vai falar quais são os 5 motivos que fazem qualquer mulher bem-sucedida perder a admiração pelo parceiro. Você que está nos ouvindo, por acaso já teve essa sensação de sentir que a admiração pelo parceiro de alguma forma foi afetada, de alguma forma mudou, modificou no decorrer do tempo? Esse podcast, então, é para você, porque tá aqui comigo a Cris Manfro, que é especialista em relacionamento, especialista em desenvolver pessoas e vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje, né, Cris? Olha, que prazer estar aqui. E é tão bacana poder compartilhar não só a vivência do consultório, mas toda a vivência que a gente tem com as mulheres, com as minhas alunas. E é tão prazeroso poder trocar essas ideias e poder levar para muitas pessoas que às vezes não chegam até a gente, né? Então, vamos lá. E essa é uma queixa comum que chega para você nos atendimentos, seja na mentoria, seja, né, atendimento individual? É uma Sim, queixa comum? muito comum. E eu vou te dizer uma coisa assim, muitas vezes ela vai perdendo a admiração, mas ela não consegue identificar onde que isso está acontecendo, né? Aí quando eu abordo alguma coisa, ela dizem, é isso, é isso. E como eu posso contornar isso às vezes, né? Então, eu acho importante a gente poder falar, porque às vezes quando diz assim, é simples, é isso, aquilo e aquele outro. Sim, mas o que que isso acarreta na mulher? O que que isso traz para a mulher, né? Então, acho bem importante, sim. Tá. E perder a admiração pelo parceiro pode ser uma causa de problemas no relacionamento ou pode ser um fator desencadeante de uma crise? Total. Mais do que crise. Principalmente com o meu público, com o tipo de mulher que eu trabalho. Porque o tipo de mulher que eu trabalho, ela tem muito claro que ela não precisa, nem financeiramente, nem por apoio, nem por necessidade, estar com alguém. Esse estar com alguém. E eu nem vou dizer estar com alguém, vou dizer ser. O sentido de ser num estado civil. Tipo, eu não estou com alguém. Eu sou, não estou casada, eu sou casada, ou eu tenho um relacionamento, né? Isso faz parte de quem eu sou. Ela sabe que ela não precisa disto. Ela está ali por uma escolha dela. Então, uma das primeiras coisas que é fundamental é a questão de respeito e consideração. Eu até falo das duas coisas juntos, ou seja, o que faz uma mulher perder a admiração é a falta de respeito e a falta de consideração. Eu não consigo nem ver uma coisa separada da outra, eu vejo as duas como uma coisa em comum. Porque onde tem falta de respeito, e falta de respeito não é no sentido só sexualizado, porque quando a gente fala em falta de respeito, automaticamente a gente pensa em galinhagem ou infidelidade. Não, não. A falta de respeito é muitas vezes com quem ela é, pelo que ela faz. E falta de consideração nesse sentido também. De tudo aquilo que ela desenvolve, de tudo aquilo que ela é. E quando ela sente falta de respeito e falta de consideração, né, isso é uma das coisas profundamente desmotivadoras para estar com alguém. E por quê? Porque simples. Se ela é bem-sucedida e ela tem no trabalho dela, ou se ela tem dentro da empresa dela, porque muitas já são empresárias, elas são as empresárias, né? Elas não têm o porquê estar ali, porque lá elas são respeitadas, lá elas têm consideração, elas têm respeito, né? Elas têm, inclusive, a admiração, muitas vezes, dos seus funcionários ou dos seus sócios, né? Da sua família de origem, quer dizer... E aí ela vai ter da pessoa que ela escolheu para estar do lado dela falta de respeito e falta de consideração? Não, não. Então, uma das coisas que mais faz perder a admiração, essa é uma delas. De forma prática, assim, no dia a dia,
como que seria em que situações poderia ser essa falta de respeito? Seja de uma forma mais velada, seja de uma forma mais direta? Como que poderia ser, você acha? Em vários sentidos. Vamos pegar, assim, uma forma direta. Uma forma direta. Por exemplo, é a pessoa chegar em casa exausta depois de um período onde ele sabe, muitas vezes, que ela está enfrentando problemas sérios dentro da empresa e requisitar, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem comum, sexo. E ela dizer, pá, hoje é assim, assim, e o cara ter um ataque, por exemplo. Né? Por quê? Porque, tipo assim, tá, mas então vou procurar outra pessoa, porque você não comparece, ou coisa assim, e não ter respeito pelo que ela está passando no momento. E, geralmente, o parceiro sabe, e sabe porque ela sinaliza, e ele sinalizando, bom, então isso é um problema teu, porque é um problema na tua empresa, é uma coisa com o teu trabalho, e aí ela não se sente considerada. Por isso que eu digo, é a falta de respeito e pelo que ela está passando, pelo que ela está sentindo, e não considerada porque ele não valoriza aquilo. Né? Deu para entender? Sim, entendi, Okay. sim. E o segundo ponto, qual que você acha que seria o segundo motivo? Então, o segundo motivo é quando o parceiro não ajuda nas realizações e nos objetivos. Isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Que é tipo assim, você quer fazer tal coisa? Então você vai e você faz. Mas não conte comigo. E aí não é nem dissimulado, é aberto. E ela diz, ok, eu vou fazer de qualquer maneira. Ele diz, então tá, não conte comigo. E o que acontece? Não conta mesmo. Não conta mesmo porque ela sente que o parceiro não apoia, ela sente que o parceiro não pega junto, ela sente que se ela olhar para trás, ela não vê as costas quentes, como a gente chama, que é o parceiro dizer, olha, eu não entendo nada, eu não tenho como interferir na tua empresa, ou nos teus negócios, ou na tua vida profissional, mas estou aqui. Pior é aquele que fica pondo areia, que fica cobrando, que fica criticando, que fica, vou usar um palavrão, tá? Enchendo o saco. Porque ela não está dando atenção, porque ela não está parceira, porque quando que, na verdade, ele não está sendo parceiro dela. Tem aquele que não apoia e ela não sente que está no lado, tá? Porque simplesmente ignora o que a pessoa faz. Ignora. Faz de conta que aquilo nem está acontecendo. Tipo, ela vai comentar alguma coisa, ele nem ouve. Aquilo nem... Né? Isso também é outro ponto que eu vou falar depois. Mas ela sente que ela não tem o apoio. Ela não tem... Isso para uma mulher é super desestimulador. É super desestimulador. Você acha que isso não pode ser um pouco do homem? Assim, de ser... De daqui a pouco não prestar tanta atenção, de ser mais desatento? Você acha que isso tem a ver assim, com ser mais do homem, não? Pode. Pode, sim, e é uma boa intervenção tua. Pode. Muitos homens, às vezes, e eu já ouvi isso no consultório, um homem dizia assim, eu nem sabia que isso era importante para ela. E ela diz, como que não? Ele disse, olha, eu pensei que eu estava ajudando, ficando distanciado e não intervindo. E aí é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro da mentoria, que é a questão da comunicação. Tipo, oi? Um deduzindo, ele não me apoia. O outro deduzindo, é melhor eu ficar distante e deixar ela fazer as coisas do jeito dela, porque ele interpretava desta forma o apoio. Eu apoio, não intervindo, e ela se sentindo extremamente sozinha. Solidão. Ela sentia solidão, ela se sentia sozinha naquele processo. E ele entendia, eu ali não me meto, porque isso é uma coisa
dela. E ele acreditava que é assim. Então, a tua intervenção, ela é muito importante. Por quê? Muitas vezes as pessoas deduzem o que o outro espera. Muitas vezes as pessoas acham óbvio o que de óbvio não tem nada, ainda mais em se tratando de relacionamentos, aprendam. Nada é óbvio. Nada é óbvio. E quando um casal aprende a conversar, eles ficam surpresos com o que eles descobrem. Eu fico imaginando um casal sentado na sua frente, conversando, trazendo situações. A cena que me veio na cabeça agora é um falando, não, mas porque ele não faz isso, e a outra pessoa, mas é óbvio. Gente, eu precisava dizer, não é óbvio isso, né? Eu fico imaginando essa cena. Deve acontecer, acontece muito, essa cena. Muito. Muito, porque às vezes quando a pessoa diz assim, porque eu fiquei esperando tal coisa, ele disse, mas eu nem sabia. Ela disse, mas isso é óbvio. Nada é óbvio. É a mesma coisa que alguém perguntar, você faria tal coisa por mim? Tu vai dizer, óbvio? Não, se fosse óbvio para mim, eu não estaria nem te perguntando. O óbvio em relacionamentos, aprendam comigo, não existe. O pior veneno que tu leva para um relacionamento se chama deduções. E um dos aspectos que são mais... como eu vou usar o termo? Me fugiu o termo agora. Mas uma das coisas que mais atrapalha o relacionamento é também a leitura de mente. Eu penso que tu tá pensando que eu penso que tu pensa. Olha isso. Eu penso que tu tá pensando que eu penso que tu tá pensando. E aí a pessoa diz o que ela chegou à conclusão. Isso é terrível. Então, o terceiro aspecto é a comunicação. O terceiro aspecto é a comunicação. Por quê? O quanto o meu parceiro, ele realmente está disposto a me ouvir, a saber das minhas necessidades, a entender pelo que eu estou passando. E vai dizer, ai, Cris, mas eu já passei por isso também. Claro, porque essas 5 coisas que fazem uma mulher perder a admiração, muitas vezes são as mesmas 5 coisas que fazem os homens perder a admiração. Que é tipo, o que o meu parceiro sabe de mim? O que meu parceiro sabe do que eu estou passando? Mas, Cris, não é um saco ter que pedir esse tipo de coisa? Por exemplo, poxa, qual a minha expectativa? Eu quero chegar em casa e ter do meu lado alguém que se importa comigo, alguém que eu vou chegar em casa e ela vai me perguntar, oi, amor, como é que foi o seu dia? Como é que você tá? Essa expectativa. Não é um saco ter que falar assim, olha, amor, eu quero que quando eu chegue em casa, você me pergunte isso, porque isso vai me fazer me sentir melhor, vai me fazer mais importante. Isso não tira o efeito da coisa, como se ele fosse fazer a partir de agora só porque eu pedi? Isso é pré-conceito. E isso que tu tá me falando é um grande problema. Por exemplo, aí é que surgem grandes armadilhas. Eu gosto de trabalhar muito com as minhas alunas, com as minhas pacientes, as armadilhas que elas mesmas se criam. Isso vale para homem também. Do tipo, Cris, semana que vem a gente está de aniversário de casamento. Ai, que legal que vocês vão fazer. Eu não sei porque eu nem falei nada. Como assim você nem falou nada? Eu só quero ver se ele lembra. Ele costuma lembrar? Não. Não? Mas que armadilha é essa? Como armadilha? Sim, isso é uma armadilha para ele. É uma armadilha pro relacionamento. Mas é uma armadilha pior ainda para você mesma. Ah, mas se eu lembrar ele, não tem mais graça. Por que não? Por que não? Se ele não lembra, onde tira a graça? Tira a graça porque eu tenho um pensamento disfuncional que eu vou ser importante se lembrar. Só que se ele não lembrar, eu chego à conclusão de que eu não sou importante.
e não tem nada a ver com isso. Ele não costuma lembrar só isso. Isso tem a ver com dos tópicos que você trabalha na mentoria da boa vontade, que é aceitar o outro como ele é, aceitação? Tem a ver? Não. Por exemplo, eu aceito Tem. que ele é desligado. Eu aceito... Ele ou ela, né? Tô falando aqui, né? Tem. Eu aceito que ele é desse jeito, então E de novo... eu sei que eu preciso, sei E lá. de novo, não é o aceito do tipo, ai, Deus quis assim, então agora... Não, não. O aceito é assim, ó. Esse é ele. E o amor tem muito a ver com esse é ele. Eu não amo só a parte bonita, só a parte que me agrada, porque aí seria fácil, todo mundo se amaria. Mas o amor verdadeiro e o amor permanente, que é onde você trabalha, lidar com a pessoa como ela é. Mas não é lidar simplesmente eu engulo goela abaixo. Não. Eu lido e entendo o que vai ser difícil para essa pessoa. E aí eu não me frustro. Eu não fico frustrada. Então, a comunicação, quando eu falo aqui para uma mulher bem-sucedida, é aquele parceiro que não tem interesse por ela. Não é porque ele não diz, oi, amor, como foi teu dia? Que tu trabalhou? Ou porque... Não, não é isso. Mas, gente, eu tenho um projeto assim, como é que é isso? Me conta sobre isso. E eu vou dizer, ai, deixa eu te contar que a gente fez isso. Hoje a gente passou o dia gravando o podcast. E aí, depois... E a pessoa pode até dizer, não entender muito bem ou não compreender muito bem o que você faz, porque dependendo da atividade da mulher, o marido nem sabe direito o que é aquela atividade, o que realmente ela faz naquela atividade. Mas você demonstrar o mínimo de interesse, né? E uma vez... Acho que foi... Antes de partir, só quero fazer uma pergunta. Pode perguntar. Vamos supor Dá. que o Dr. Andrei, Aham. teu esposo, ele não se interessasse. O Dr. Andrei se interessa, tá, gente? É uma suposição. Mais ou menos. Mais ou menos. Se quiser, eu posso falar aqui tranquilamente. Tá, depois... Porque vai ser um bom exemplo de aceitação. Tá, então vou te fazer a pergunta, vou pegar... Tá. Guarda essa daqui, tá? Tá. Vamos supor assim, a tua expectativa hoje é chegar Tá. em casa depois da gravação do podcast e falar assim, Dr. Andrei vai estar lá tomando um espumante, abrindo um espumantezinho, tá? E que ele chegasse e perguntasse assim, oi, amor, como é que foi lá a gravação do podcast? Tava legal? Essa é a tua expectativa. Mas vamos supor que o Dr. Andrei é meio desligado nessas coisas, ele não faz isso. Sim. Como você pediria para eles? Ou como você demonstraria que ele ter essa atitude é importante para você? Como seria esse diálogo, essa comunicação? Então, quando você fala a palavra pedir, tá? O pedir já é uma coisa que já desqualifica, como você me falou antes. Tá. O pedir. Pedir para me dar um abraço. Pedir para... O pedir, ele já traz uma coisa de evitação. Mas você pode dizer, olha, hoje, deixa eu te contar uma coisa. Porque tu quer ver falar de uma maneira interessante. Tá. Quando você começa a namorar alguém, você sabe a coisa que você mais faz? É falar de você e querer saber do outro. É verdade. Pode ser não necessariamente amoroso ou sexualizado, ou até que sexualizado hoje as pessoas nem querem saber um do outro, só querem realmente assim sexualizar e tudo certo, né? Mas eu quero dizer que quando você conhece alguém, seja numa amizade, um casal de amigos, você conhece um colega, né? Qual é a coisa que você mais quer? É falar de ti e saber do outro. Tanto que, quando você começa a conversar com alguém... E eu vou te dar um exemplo de hoje, por exemplo. Eu vim conversando com o Lucas e com o Fernando da nossa equipe. Foi um prazer. Eu até tinha combinado comigo mesma de que eu ia pensar nos tópicos do nosso podcast. Esqueci porque a gente começou a conversar, eles começaram a contar deles. Começaram a contar deles, eu comecei a contar de mim e eu não vi nós chegar. Eu não vi a viagem. E tanto que eu fiquei pensando, putz, não me dei conta que eu podia voltar com eles.
Porque era mais 1h30 que a gente ia poder conversar. Que é isso? Isso é conexão. E quando você conhece alguém, ou seja, quando você começa a namorar alguém, o que tu mais quer é contar de ti. E o que tu mais quer é saber do outro. Tu quer saber tudo. Qual é a tua cor preferida? Qual é a tua música preferida? O que você fez quando você tinha 14 anos? Tudo a gente quer saber. Porque esse saber do outro, tá, é o que traz intimidade. Intimidade. Então, por isso que quando eu trabalho o propósito, que é o terceiro pilar que leva a um amor permanente, é muito ruim quando um toma um caminho, o outro toma outro caminho e ninguém sabe mais nada um do outro. Isso é muito ruim porque você começa a se afastar. Você começa a não dividir mais as tuas coisas. E eu não estou falando só de tristezas ou de sofrimento, as conquistas também. Você acaba não falando mais, não trocando mais sobre as conquistas. E isso é uma coisa que vai distanciando muito o casal. E por quê? Porque ele vem muito também na falta do apoio. Tipo, eu fui falar com o meu parceiro, com o meu sócio sobre determinadas coisas que eu estou sentindo em relação ao meu filho, por exemplo. Mas você não conversou com o teu marido? Não. Porque eu fui tentar conversar e disse, ai, não vem me incomodar com isso, eu não quero nem saber. Ok. Muitos homens, quando a mulher vem contar, inclusive de conquistas, eles dizem, olha, eu não quero nem saber. Isso é uma coisa tua, eu não quero nem saber. Principalmente quando o homem, por algum motivo, está ressentido. Ou por essa mulher estar trabalhando, ou por essa mulher estar tendo sucesso. Muitas vezes não está tendo o mesmo sucesso que ele. Isso é da tua vida, não quero nem saber. E esse não quero nem saber, gente, é terrível. Então, o que pode fazer quando chegar em casa? Não necessariamente dizer, eu vou agora te contar, mas chegar ao natural e dizer, deixa eu te contar uma coisa legal. Deixa eu te contar um problema que aconteceu hoje. Fazer o outro participar. Porque o outro também sente quando isso é verdadeiro. Quando tu quer compartilhar. Ah, mas ele não quer saber. Bom, o que leva a ele... Pode ser que ele não tenha um interesse em relação àquilo. Em relação àquilo. E não necessariamente em você. É que nem quando um homem chega em casa e diz assim, amor, vou te dar um exemplo do meu marido, posso? Claro. Ele chega assim, ha! Tu nem sabe. Fulano foi contratado pelo Grêmio. Moral da história, eu sou colorada. Tá, eu sou colorada. Quer dizer, já automaticamente em mim, Grêmio, aquilo já... né? É como um boicote dentro de mim. Não, porque aí eles pagaram tanto, porque não sei o quê. Não sei se esse cara vai dar certo e ele fica compartilhando comigo. E eu que não sou boba nem nada. Treinada. Por mim mesma, digo, sério? E o que tu acha disso? Quem? Eu? Sim. Não, pra mim. E dele começa a falar dele. Não do jogador do Grêmio que foi contratado na semana passada. Porque ele começa a falar do que ele acredita, do que ele pensa, do que ele diz, do que ele faz. E ele fica ali 1 hora. E eu não me interesso pelo Grêmio, tampouco pelo jogador que foi contratado pelo Grêmio, mas eu me interesso por ele. Uhum. E quando terminou, ele disse, valeu. E tu? Ele faz isso ao natural. Como foi teu dia? Reciprocidade, né? E tu, é que isso não é nem uma coisa assim do eu vou agora ter que perguntar para ela. É genuíno, acontece. É genuíno. É genuíno, é verdadeiro. Então, esse é um treino que não precisa dizer assim, agora eu vou fazer tal coisa. Olha, uma vez eu escutei uma história que o Erickson contou. E eu achei incrível. Eu já contei isso, acho que em outro podcast. Ou não. Não sei. Mas é uma história que eu amo. E ele conta que tinha um fazendeiro
que tinha uma criação de porcos. E um dia bateu lá um vendedor de livros. Aí o vendedor de livros disse, olha, vim aqui vender uma enciclopédia para o senhor e tal. Antigamente era assim, os caras batiam na porta para vender enciclopédia. Você não vai lembrar disso, mas eu lembro. Do tempo da Barça ainda. E aí o cara disse, olha, muito obrigada, eu não me interesso por livros, porque eu crio porcos. Então a tua enciclopédia não faz sentido para mim, então eu não vou comprar a tua enciclopédia. O cara disse, ok, e como é que cria porcos? E o cara disse, é muito bacana, mas quantos porcos o senhor tem aqui? Eu tenho tantos porcos. O senhor quer conhecer sobre os meus porcos? Eu quero, vem cá conhecer meus porcos. E levou e começou a contar o quanto eles comiam, como é que eles limpavam. E depois, ali de 1 hora, o cara disse, bom, meu Deus, eu tenho que ir embora agora. Estou indo. E o cara disse, não, mas espera. Eu vou comprar a tua enciclopédia. O cara disse, minha enciclopédia? Mas o senhor cria porcos, o senhor não vai precisar da minha enciclopédia. O senhor nem se interessa por isso. Ele disse, eu não me interesso por enciclopédia, mas eu me interesso por quem se interessa pelos meus porcos. Então, quando a gente fala na comunicação do interesse, é esse interesse que eu falo, é um interesse genuíno para com as coisas dos outros. E poder entender... Que é treinável. É treinável. É muito treinável. Como também é treinável compreender quando aquilo que tu está falando não faz muito sentido para o outro. Né? É o que os homens me falam às vezes, de uma mulher que não trabalhe fora, ou que não seja bem-sucedida e tal, que começa a falar da empregada. E eles dizem, mas eu lá, com os problemas que eu tenho na minha empresa, eu vou lá estar interessado na empregada? E tu poder dizer, faz sentido que ele não queira falar sobre isso, que ele queira ouvir outras coisas. E vem daí muitas mulheres que eu também trabalho para se desenvolver. Não precisa ser uma empresária necessariamente, para se desenvolver com um olhar empreendedor. Ter um olhar empreendedor. Mesmo que tu não seja uma empresária, tu não tenha uma carreira de sucesso, mas que você possa abrir a tua mente, abrir o teu olhar. Porque aí, às vezes, que a pessoa também se perde. Né? Então, não sei se eu consegui me explicar nessa comunicação. Sim, conseguiu. E até veio um insight aqui nessa conclusão, nessa conversa, porque é como se uma coisa levasse a outra, né? Sim. A falta de comunicação, a outra pessoa não te escutar, né? Você não ser ouvido, não ter a atenção do outro, não ter o apoio do outro. Isso gera uma desconexão e também vai diminuindo a admiração que você tem pela outra pessoa. Claro. Né? Por conta do distanciamento. Então, o insight... que eu posso, ainda assim que eu acho que eu estou perdendo admiração pelo outro, então quer dizer que eu ainda assim posso dar o primeiro passo para tentar resgatar isso com o simples fato, em vez de eu esperar. Ficar esperando na expectativa, eu tento resgatar isso. Então, se tem uma coisa que eu trabalho com as minhas mulheres... é delas serem protagonistas não só na carreira delas, não só na empresa delas, mas ser protagonista no relacionamento delas. Elas tomando a iniciativa. Uma vez eu vi num filme que se chama Casamento Grego. Uhum. No Casamento Grego tem uma cena belíssima que ela queria trabalhar e a mãe disse, teu pai não vai gostar disso, mas faz as coisas de um jeito que ele pense que ele está decidindo isso para você. E daí ela diz assim, porque o homem pode ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Eu vou dizer que a mulher é a cabeça e o pescoço, muitas vezes. E isso não desqualifica a mulher. Ela dá o primeiro passo. Né? Ela tem uma intenção verdadeira de recuperar aquela intenção, né, aquele casamento. Mas por que eu? Porque você pode.
Porque você pode, porque você é capaz de buscar essa conexão. Você é capaz, porque isso aqui, quando está perdendo a admiração, é porque não está tendo mais conexão também. E me chamou a atenção que você disse, às vezes tá perdendo a admiração não é pelo outro, né? Mas é pelaquela situação. Pela funcionalidade ou não da relação. Como é porque a gente coloca na pessoa, né? Sim. Agora, o quarto aspecto que faz a mulher perder a admiração, ela é muito parecida, inclusive a gente falou agora, com a comunicação. Então vamos listar. Então a primeira é falta de respeito. E consideração. E consideração. Isso. 2, a falta de apoio. Isso. 3, a falta de comunicação. Comunicação. E 4, então? É a falta de interesse. Daí você vai me dizer, Cris, mas a gente já não falou isso na comunicação? Não. É outro aspecto do interesse. Elas são muito parecidas. Mas é a falta de interesse do homem de aprender, de se desenvolver, de ter ambição, de ter uma palavra que eu ouço muito, visão. Visão empreendedora, visão de crescimento, o que frustra muito mulheres. Principalmente se o casal começou jovenzinho lá, aqui, e ela começa a ir, e ela começa a ir, e ela começa a ir, e ele começa a ficar. E tudo bem que ela tenha se desenvolvido mais, tudo bem que ela ganhe mais, mas quando ela nota que aqui não tem movimento, quando eu digo essa falta de interesse, até eu deveria mudar, seria falta de interesse em se movimentar. Falta de movimento. Não, mas acho que ainda falta de interesse, acho que fecha mais. Vocês me ajudem a montar, de repente, né? Mas, porque é uma falta de interesse em querer melhorar. E não é só em fazer melhor. É em ser melhor. Mas aí, vou ser polêmico também aqui. Até onde essa mulher, ela tem que aceitar ele como ele é, porque muitas vezes pode ser que ele não goste daquilo, ele não queira chegar onde eu quero chegar. Sim. Né? A gente chama de pretensão. Não tenha pretensão a. Isso. Então, voltando lá na aceitação. Até onde eu tenho que aceitar ele como ele é. Ou eu devo, então, tentar fazer com que ele entre no meu mundo e passe a gostar também das coisas que eu quero? Ótima pergunta. Eu vou te responder com um dos pilares do relacionamento, que nós trabalhamos muito, principalmente na mentoria, que é o propósito. Por quê? Porque, às vezes, quando um casal começa junto com os mesmos propósitos, mas esses propósitos, ao longo da vida, eles vão mudando, ou eles não estavam claros quando se começou. E vou te dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Claro. Tá. Claro. Uma paciente minha chegou e disse, Cris, eu quero a tua ajuda para me separar. A primeira coisa que eu vou ver se é se separar do parceiro ou se separar de um tipo de funcionamento. As pessoas te procuram para se separar também. Muitas pessoas. Eu sou especialista em questões de divórcio em vários sentidos. Poucas pessoas sabem disso. Primeiro, porque o módulo que eu dava em especializações por todo o país, fora daqui também, em Portugal também dei, era sobre divórcio. Olha aí. É sobre divórcio. Muitas pessoas me procuram para ajudar nesse processo. Não só para se ajudar, para ajudar a si, o seu parceiro e os seus filhos. O meu primeiro
livro infantil, na verdade o único infantil, mas poucas pessoas sabem que eu tenho um livro infantil, se chama A Casa Caiu. E essa semana eu me emocionei com uma paciente minha que está passando por um processo de separação, e eu fui comentar do livro, e ela já tinha o livro. Só que ela tinha o livro antes de ser minha paciente, antes de ser minha aluna, ela já tinha o livro. Nossa. E ela nunca me falou isso, ela nunca me mostrou, ela mandou essa semana para mim a foto do livro. E disse, ele tem me ajudado muito a conduzir meus filhos. E terceiro, poucas pessoas sabem, eu sou mediadora familiar. Não trabalho no judiciário, não trabalho com mediação jurídica, mas sou mediadora. E é óbvio que toda a minha formação como mediadora, ela me ajuda muito dentro do consultório nessas questões, porque eu compreendo. E quarto, nem sei se você sabe disso, mas eu escrevi um livro que se chama A Guarda Compartilhada como um Instrumento Eficaz contra a Alienação Parental. Ou seja, eu luto muito para que os casais que vão para uma separação, que eles se separem na conjugalidade. O que isso quer dizer? Como homem e mulher, mas não na paternidade, como pai e mãe. E é muito difícil quando tem a dor de uma separação, que isso a gente pode gravar num podcast, as 5 etapas, por exemplo, de um processo de divórcio e separação. E eu acho importante até dizer isso, porque muitas pessoas que te acompanham, né, muitas vezes pode pensar que, como você fala muito sobre resgatar o amor, resgatar a conexão, resgatar o diálogo com o objetivo de tentar unir o casal, é como se isso fosse a qualquer custo, né? Não. Às vezes a separação, daqui a pouco, é a melhor solução. Então, que é esse exemplo que eu ia dar, mas achei importante colocar de onde é que eu tiro isso, né? Então, essa paciente chegou e ela me disse, Cris, vou te dizer, porque eu sempre pergunto, como é que vocês se conheceram? E ela me disse, eu conheci na época da faculdade e eu estava sentada atrás dele numa assembleia. E me chamou a atenção que ele tinha uma pulseira, que era uma joia linda na mão. E eu pensei, esse aí tem jeito de ser empresário e tal. Não, ele era um estudante de faculdade. Mas aquela pulseira, ela denotava para mim um cara promissor, um cara de bom gosto, um cara ambicioso, um cara... E realmente, quando eu o conheci, né, ele fazia faculdade, ele já trabalhava numa instituição desde que ele era jovem, tipo 16, 17 anos, e ela visualizou um futuro com ele. O que aconteceu? Aconteceu exatamente assim. Ela estava parelha com ele. Só que ela se formou, ela foi se especializar, ele trancou a faculdade. Ela arranjou um bom emprego, ele continuou no mesmo. Ela começou a se desenvolver e a renda passou a ser muito diferente. E ela via nele uma falta total de interesse em crescer e se desenvolver. Ele não cortava ela, ele não deixava de apoiá-la, eles não deixavam de se comunicar e ela comunicava as expectativas dele, a frustração. E ele fazia, não, você tem razão, eu devia fazer diferente e tal, mas eu não sei se é isso que eu quero na vida, porque segue você teu rumo, eu fico aqui, mas você tem razão, eu tenho que me esforçar. Ficava numa ladainha. Numa ladainha. E quando ela falou para mim, eu senti uma ladainha. E eu perguntei, tu sentia como uma ladainha? Ela poderia me dizer, não. Ela me disse assim, é isso. Não aguento mais essa ladainha. É isso. Exatamente. E qual o pilar do casamento que estava doente? Propósito. O do propósito. Você. O do propósito. Ela tinha um propósito de vida, uma ambição de vida, e
tudo bem que você não tenha a mesma pretensão, mas você tem que fazer um mínimo de força, literalmente de força, para te desacomodar. Não precisa ter o ritmo daquela pessoa, mas se alinhar àquela pessoa. O meu marido que foi fazer o mestrado. É uma coisa simples, mas que eu fiz questão que ele fizesse, porque eu queria ele alinhado. Num momento, foi ele ganhando muito mais, por exemplo, eu dizendo, bom, que estratégias, que recursos eu posso ter, porque eu quero me nivelar, eu quero estar junto. Entende? Bom, Mas isso, no caso, para ela, né? Porque daqui a pouco pode ter situações em que uma mulher se sinta confortável com essa situação e tudo bem para ela? sim, sim. Sim, tem mulheres que dizem, olha, ele ficando ali e me dando apoio, e se interessando por mim, ficando aqui, beleza. Tudo bem. É difícil? É mais difícil no caso da mulher. O homem não tem problema nenhum de dizer, fica aqui em casa, cuida da casa, cuida dos cachorros, faça o supermercado e tudo bem. Para mulher empreendedora... É mais difícil. Por quê? Porque, querendo ou não, para um homem, culturalmente é confortável ter uma pessoa que seja menos do que ele. Ele até busca. Isso está mudando culturalmente. Nós já falamos um podcast sobre Sim. isso, que isso está mudando. Mas ainda muitos buscam essa mulher que está abaixo. A mulher, por mais bem-sucedida que ela esteja, está mudando, mas ela ainda espera alguém que seja acima dela. Que seja acima dela. E por isso muitas mulheres se frustram porque estão fazendo escolhas que no fundo elas não querem. Tipo, eu aceito namorar o Beltrano e ficar com ele apesar de eu estar muito acima, mas lá pelas tantas isso começa a ressentir. Exatamente porque ela entra com a fantasia de que ela na vida dele vai fazer, como se chama? Catapultar ele. Difícil essa palavra, catapultar. Ela vai catapultar ele. E às vezes ele diz, legal, mas eu não quero. Eu não tenho essa pretensão. E aí, ou eles acham um meio termo, ou eles fazem, tu brinca comigo que eu gosto dessa palavra, que é boas combinações, ou o casal se perde. Nesse caso, esse casal se perdeu. Ela chegou num momento que ela deu um dinheiro para ele pagar uma conta deles, que eu não me lembro nem do que era. É tipo uma conta, tipo assim, vai lá e paga a luz. Sei lá, tô chutando, tá? Vai lá e paga a luz. E um dia ela chegou em casa e a luz estava cortada. Ela disse, pô, além de eu te pedir para fazer isso, além disso eu te dei o dinheiro e você não fez. E ele, pois é, eu ia, mas acontece que não tinha um interesse dele se mover. E ela disse, chegou. Então, a princípio, ela se separou porque a luz foi cortada. Não. Ninguém se separa, tá, gente, porque a luz foi cortada. Ou porque o marido esqueceu de pagar a luz. Mas isso aconteceu por quê? Porque vinha num crescente de propósitos diferentes, de funcionamentos diferentes e que não funcionava, né? E tem mais um fator, né? Quinto fator. Que é o quinto fator que eu te diria que está errado como quinto fator. Eu devia ter posto como primeiro fator. Que é a falta de contribuição. Que é quando a mulher diz, com ele ou sem ele, é a mesma coisa. Que é quando ele não contribui com a casa, e não só financeiramente, eu estou falando assim, tipo, ajudar na rotina da casa, com coisas simples como eu fiz o jantar, eu lavei a louça,
ou fica tranquilo, eu coloco a roupa na máquina. Essa contribuição, a contribuição com os filhos, que é, você quis filhos, então eu não vou trabalhar. Né? Você trabalha fora, então eu que não vou ficar com a questão dos filhos. E, porque eu também estou cansado, eu também... Então, durante muito tempo, a mulher fez isso. Eu trabalhava fora, e tudo bem a mulher trabalhar fora, desde que as crianças tivessem do banho tomado, a janta posta, e tudo funcionando bem. Né? A mesa posta, a janta feita e as crianças de banho tomado. Isso não funciona mais hoje assim. A mulher vai dizer, não. E o que ele faz? Ele chega em casa, põe o chinelo e é isso? Não. Então, eu faço a janta e você dá banho nas crianças. Ou eu dou banho nas crianças, você providencia alguma coisa para comer. Essa contribuição, ela é fundamental. A contribuição, ela pode ser também financeira. Tipo, eu não faço nada em casa, mas eu pago a babá. Ou, mas juntos nós pagamos a empregada. A contribuição é aquela coisa que equipara. Por quê? Porque senão sobrecarrega um. E onde tem sobrecarga, que é uma carga além, vem ressentimento. Mas às vezes não pode gerar uma... Nesse exemplo que você deu, desmerecer, muitas vezes, não desmerecer, dá uma sensação de desmerecimento. Por exemplo, assim, eu não sou bom na cozinha, não gosto de cozinhar, vamos supor. E hoje é o meu dia de fazer o jantar. Mas eu não gosto de cozinhar tudo, então já sei, eu vou providenciar o jantar. Pronto. Vou pedir um iFood, por exemplo. Uma coisa legal que nós gostamos. Pronto. Mas às vezes a expectativa da outra pessoa é eu colocar o avental, o chefe para a cozinha e eu fazer. Eu não vejo isso. Não. Eu não vejo isso nem em homens. E vou te dizer que eu não vejo isso nem em mulheres. Por exemplo, não vejo homens esperando que a mulher faça esse papel. Que ela vá para a cozinha fazer. Eu vejo, às vezes, esperando que ela faça alguma coisa. Mas não necessariamente que ela ponha o avental. Eu durante a semana, é praticamente para mim impossível colocar um avental e ir para a cozinha. Para o meu marido, pela flexibilidade de horários dele, é mais possibilidade para ele. E ele vai para a cozinha. E ele vai para a cozinha porque ele gosta de ir para a cozinha. Sempre? Não. Às vezes eu digo para ele, eu tenho reunião hoje de noite. Ok, eu vou chegar tarde, vou pedir um iFood. Eu vou chegar cedo, eu vou fazer alguma coisa. E tudo bem, porque aí entra o segundo pilar, que é o equilíbrio entre um e o outro. Então, na contribuição, é fundamental a questão do equilíbrio. Não pode sobrecarregar para um. Não pode trazer exaustão para um. Não pode criar ressentimento. E se você está sentindo ressentimento, seja nas tarefas de casa, seja no cuidado dos filhos, seja na ajuda financeira. Por quê? Porque a primeira, muitas vezes, é assim, para mim é tranquilo, desde que ele não me incomode, não me atrapalhe, me deixe me desenvolver. Até que... Quer ver uma coisa? Uma briga muito comum. Vamos comprar casa na praia. Beleza, nossa, e tal. E ele diz, pá, que legal. Mas eu não posso contribuir. E ela diz, não, mas deixa para mim. Deixa para mim. Até que eu deixa para mim, começa a ficar pesado. Ela diz, olha, tem como tu, por exemplo, fazer hora extra? Ele diz, não. Estou muito cansada e quem inventou esse negócio de casa foi tu. Aí começa uma escalada. Sim, mas na hora tu não me impediu. Eu tinha como impedir? É tu que quis. É tu que quer dar um passo maior do que as pernas. Agora te vira, eu não tenho o que fazer.
E aí vem o ressentimento. E quando vem o ressentimento, muitas vezes a pessoa diz, mas só um pouquinho. Por que que eu estou com uma pessoa que acaba sendo mais um peso para mim do que uma contribuição? Já vou fazer o gancho então, porque uma última pergunta, para a gente se Claro. encaminhar aqui para o final, que tem a ver com isso. Essa, né, já identificamos aqui se ou me reconheci. Eu sinto que estou perdendo admiração pelo meu Sim, parceiro, pela minha parceira, tá? Por conta desses fatores aqui que a gente listou, por esses 5 fatores. E agora, que decisão eu tomo? Eu devo... É melhor... Seria melhor eu partir por uma próxima? Seria melhor eu tentar resgatar essa admiração? Mas será que vale a pena eu tentar resgatar essa admiração ou não? Será que é o caso? Será que eu saio desse relacionamento? E agora? ótima pergunta. Encruzilhada. Ótima pergunta. Rodrigo, assim, ó, apesar de eu trabalhar muito com questões de divórcio, muito mais do que vocês possam imaginar, e agora vocês entendem o porquê, né? Então, trabalho muito com colegas, muitos colegas me procuram porque sabem que eu sei do que eu estou falando e de como eu estou conduzindo, né? Mas todo mundo sabe que eu sou totalmente a favor de tu esgotar possibilidades. E às vezes as pessoas não veem possibilidades, porque o homem diz assim, eu sou assim e fim de papo. Não é verdade. Quando ele realmente vê que ele pode perder e quando ele vê que ele está perdendo pela acomodação dele, às vezes ele começa a criar movimento, como eu disse, e um movimento não em relação só ao relacionamento, a ela, mas um movimento para a vida dele, que ele começa a gostar. Porque na vida, escuta o que eu vou dizer, é muito fácil dizer eu não quero do que eu tenho medo. Eu gosto da minha vida, eu nem quero, eu não tenho pretensão de fazer isso, de fazer aquilo. Tem certeza? Ou você tem medo? Ou você está repetindo o que o teu pai e a tua mãe fizeram? Que eram pessoas que não tinham pretensão. E não tinham pretensão porque não viam possibilidades. Hoje todo mundo, Rodrigo, tem possibilidades. Não precisa ser jogador de futebol e ser linda como uma modelo para poder ter possibilidades. Todo mundo pode ter possibilidades de ser e fazer melhor. Ou eu não seria mentora. Eu não seria mentora, eu não seria terapeuta se eu não acreditasse que as pessoas mudam e evoluem. Só que tem umas... Querer, todo mundo quer. Mas tem umas que decidem. E tem outras que dizem, não quero. Mesmo às vezes querendo, porque é mais fácil dizer, nem quero. É a raposa e as uvas. No Pequeno Príncipe, a raposa ficava tentando pegar as uvas, até que ela diz assim, eram verdes mesmo. Porque estava difícil para ela. Ao invés dela pensar e traçar alternativas, como eu posso fazer algo para alcançar estas uvas? Que ajuda eu posso ter para alcançar essas uvas? Ela simplesmente diz, eram verdes. Nem queria. Nem queria. Então, tem momentos que eu acredito piamente que a gente deva tentar esgotar possibilidades. O casal deve buscar ajuda, a mulher deve buscar ajuda não só para aceitar este homem, mas para ajudá-lo a crescer da maneira eficaz. Porque se ela diz, porque tu é acomodado, porque tu, o que tu acha que o homem vai fazer? Ele na hora entra na defensividade e o casal não vai para lugar nenhum, porque o homem se sente mais fracassado do que ele já está, ele se sente mais desvalorizado do que ele já se sente e acabou o casamento. Então, não é só aceitar o homem, é como eu posso ser assertiva para fazer esse homem se mover. Vou aproveitar, então, esse gancho para fazer um convite para o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo.
para você que é uma mulher empreendedora, bem-sucedida na sua carreira profissional e tem a sensação de que do que a gente conversou aqui hoje, né? Daqui a pouco tem essa sensação que pode estar perdendo a admiração pelo seu parceiro e sente que isso está sendo um fator da desconexão entre vocês, do diálogo diminuindo entre vocês, né? Queria te fazer um convite, que é para participar de uma sessão análise de relacionamento com um especialista da equipe da Cris. É individual, é gratuito, são 45 minutos com alguém do time da Cris, treinado pela Cris, que vai conversar com você. E nesses 45 minutos a ideia é fazer uma pequena análise do seu relacionamento, do que você está enfrentando, conseguir identificar qual é a questão central, né? Qual é o seu desafio central, principal ali, que está impedindo você de resgatar a conexão, resgatar o diálogo ou melhorar a intimidade com o seu parceiro. Se você tiver interesse, se fizer sentido para você, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica ali vai explicar certinho quais são as etapas, como é que funciona, são poucos horários. Clica ali que alguém da equipe da Cris vai entrar em contato com você, tá bom? Cris, mais uma vez, obrigado por essa conversa. Eu acho que foi muito legal mesmo o que a gente discutiu aqui hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!